Você já reparou que a mente é o lugar onde tudo começa e onde quase tudo termina? A forma como você pensa define como você sente, reage, decide e constrói o que chama de vida. Mas o que pouca gente entende é que pensar diferente não é algo que acontece de um dia para o outro. É o resultado de pequenos ajustes diários, sutis, mas consistentes, que transformam silenciosamente a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Hoje eu quero te mostrar 6 hábitos que realmente mudam sua mentalidade. Não são frases motivacionais, nem truques rápidos. São práticas que mexem na base do seu comportamento, na forma como você interpreta a realidade. E se você permitir, elas podem virar o ponto de virada da sua consciência. Primeiro hábito: questionar o automático. A maioria das pessoas vive em piloto automático, reagindo, repetindo, cumprindo. Elas acham que estão escolhendo, mas na verdade estão apenas reproduzindo o que aprenderam a fazer. Esse é o primeiro hábito a quebrar, o de aceitar tudo sem questionar. Comece a observar o que você faz no seu dia. Por que você pensa assim? Por que reage desse jeito? Por que acredita que algo deve ser feito daquela forma? Quando você começa a se perguntar por quê, o cérebro sai do modo de repetição e entra em modo de consciência. Essa simples pausa entre o estímulo e a reação é onde nasce o poder da mudança. Porque a transformação não começa quando você muda o que faz. Começa quando você muda o que percebe. Questionar o automático é um ato de coragem. É encarar o desconforto de perceber que, às vezes, a vida que você defende nem foi você quem escolheu. Segundo hábito: escolher a intenção antes da ação. Há uma diferença enorme entre agir por impulso e agir com intenção. A mente que vive no impulso se desgasta, porque gasta energia reagindo a tudo. A mente intencional cria espaço entre o sentir e o fazer. Antes de qualquer decisão, pare por 2 segundos e pergunte: o que eu quero gerar com isso? Pode parecer simples, mas essa pergunta muda completamente o campo mental. Quando você define uma intenção antes de agir, você alinha o corpo, a emoção e o pensamento. Você deixa de ser levado pelo que acontece e passa a criar o que quer que aconteça. A intenção é o filtro que separa o que é impulso do que é consciência. E quanto mais consciência você coloca no que faz, mais a vida começa a fazer sentido. Se até aqui alguma parte fez sentido para você, talvez seja porque a sua mente já começou a se abrir para um novo nível de percepção. E é exatamente isso que transforma. Não a pressa de mudar, mas a vontade de entender. Continue comigo até o final. As próximas lições são as que realmente começam a reprogramar sua forma de pensar. Terceiro hábito: substituir opinião por observação. Você já percebeu como as pessoas estão sempre opinando sobre tudo? Sobre si mesmas, sobre os outros, sobre o mundo. Mas opinar não é o mesmo que compreender. A mente que opina o tempo todo se fecha. A que observa, aprende. Observar é olhar para algo sem querer mudar, sem querer provar, sem querer concluir de imediato. É apenas ver, de verdade, o que está diante de você. Quando você observa, cria espaço entre o fato e a emoção. E é nesse espaço que nasce a lucidez. A opinião é filha do ego. A observação é filha da consciência. E a diferença entre as duas é o que separa quem repete o passado de quem começa a criar o novo. Quanto mais você observa, mais entende que o mundo não precisa se encaixar nas suas crenças, e sim te convidar a expandi-las. Quarto hábito: pratique o silêncio. O mundo hoje é extremamente barulhento. As pessoas confundem estímulo com vida. Acham que precisam estar sempre ouvindo, falando, consumindo. Mas o silêncio é o lugar onde a mente se reorganiza. Fazer silêncio não é se isolar do mundo, é se reconectar com ele sem ruído. É pausar o excesso de vozes, pensamentos, exigências. É permitir que o vazio se manifeste, sem pressa de preenchê-lo. Quando você se acostuma a ouvir o próprio silêncio,
começa a reconhecer a diferença entre o que vem de fora e o que vem de dentro. E é aí que a mentalidade muda, porque o que vem de dentro raramente está gritando, está sussurrando, revelando. Silêncio é poder. Ele não te dá respostas prontas, mas abre o espaço onde as respostas certas podem aparecer. Quinto hábito: mudar o diálogo interno. A maneira como você conversa com você mesmo molda a forma como o mundo te responde. E a maioria das pessoas tem um diálogo interno que não perceberia se fosse dito em voz alta, porque soaria cruel. Você se cobra, se sabota, se diminui. E acha que isso é normal, porque foi assim que aprendeu a se motivar. Mas a mente não floresce sob ataque. Ela se contrai. Troque a autocrítica pelo autoentendimento. Em vez de "por que eu errei?", pergunte: o que eu precisava aprender com isso? Essa simples troca muda o tom interno e muda tudo o que vem depois. A mente muda quando as palavras mudam, porque as palavras são a forma que a mente usa para se programar. Sexto e último hábito: praticar presença ao invés de controle. A mente que tenta controlar tudo vive cansada, porque o controle é a ilusão de que você pode prever o imprevisível, e o imprevisível é parte da vida. A presença é o oposto do controle. É o estado onde você se entrega sem se perder, onde você age com clareza, mas aceita o que não pode ser moldado. Quando você está presente, o tempo desacelera, as preocupações diminuem, e pela primeira vez você sente que está realmente vivendo e não apenas tentando garantir o próximo passo. Presença é o hábito mais poderoso que existe, porque é nele que todos os outros se fortalecem. Sem presença você repete, com presença você escolhe. Esses 6 hábitos não são técnicas, são formas de viver. Cada um deles te convida a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de consciência. Questionar o automático, agir com intenção, observar em vez de opinar, fazer silêncio, mudar o diálogo interno, estar presente. Eles parecem simples, mas a profundidade deles está em praticar, mesmo quando a mente tenta voltar para o velho padrão. Mudar a mentalidade não é trocar pensamentos negativos por positivos. É aprender a pensar com consciência. É deixar que a lucidez tome o lugar da pressa, que a calma substitua a cobrança e que a presença ocupe o espaço da dúvida. Você não precisa forçar a mudança. Precisa apenas estar desperto o suficiente para perceber quando está voltando ao automático. É isso que te traz de volta para o caminho. Se algo dentro de você se conectou com essa mensagem, escreva nos comentários. Eu estou pronto para mudar minha forma de pensar. Vamos criar esse campo juntos. Sua interação faz parte da manifestação. E se esse conteúdo te trouxe clareza, compartilhe. Talvez alguém perto de você também esteja preso nos mesmos padrões sem perceber. Leve essa reflexão adiante. E lembre-se, a sua melhor versão começa aqui.